Olá, queridos, bem-vindos então a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal e hoje trataremos sobre a imputabilidade penal, que tem previsão lá no artigo 26. Então vamos lá? O que seria então a imputabilidade, certo? O conceito doutrinário fala que é o conjunto de condições pessoais que dão ao agente capacidade para lhe ser juridicamente imputada a prática de um fato punível. Ou seja, nada mais é que a possibilidade de atribuir a responsabilidade de uma ação criminosa a uma pessoa, pois essa possui capacidade para entender o caráter criminoso do seu ato. Por isso que é imputabilidade, eu imputar a alguém a responsabilidade por um ato criminoso. Então aqui eu tenho os critérios para que eu possa identificar a inimputabilidade. Lembrando que existem várias coisas que excluem a imputabilidade penal, como nós vimos na aula anterior, certo? Então, em regra, a imputabilidade ela não é presumida, ou seja, ela deve ser provada por meio de perícia. Essa é a regra, mas como no direito penal, que é uma delícia, toda regra tem uma exceção e adoro as exceções, gente. Então, tem a exceção que essa é o quê? Ela é absoluta, certo? Essa inimputabilidade ela vai ser absoluta. Quando, Dani? Na menoridade. Nos demais casos, certo? A imputabilidade ela não será presumida, então eu tenho que provar por meio de perícia. Na menoridade, que é a exceção, na menoridade a inimputabilidade ela é absoluta, certo? Então o que significa dizer? O agente é menor de 18 anos, ele é inimputável. Não preciso fazer prova, não preciso fazer perícia. Basta que o agente seja menor de 18, que caberá em cima dele, né, a excludente pela menoridade por conta da inimputabilidade penal. Então, agora vamos ver quais são os critérios para identificar a inimputabilidade. O primeiro critério, certo, é o biológico. O que acontece aqui? O agente é portador de desenvolvimento mental incompleto. O que significa isso? O agente ou possui uma enfermidade, uma doença mental ou imaturidade cronológica. Imaturidade cronológica, Dani, o que é isso? Menor de 18 anos. Então, a gente entende que ele é inimputável porque ele ainda não possui uma maturidade para entender a ilicitude do fato, certo? E o psicológico? O agente era incapaz de compreender no momento do crime a ilicitude da sua conduta. Ou seja, não interessa para o psicológico se existe ou não desenvolvimento incompleto, mas se no momento da ação do agente ele não entendia a ilicitude do fato, certo? Então ele é considerado inimputável. E o final e o último é o biopsicológico, ou seja, o agente, além de não possuir o desenvolvimento completo, ele precisa ser incapaz de entender a ilicitude no momento. Então, nada mais é do que a junção do psicológico com o biológico. Então, ele precisa ser portador, né, de desenvolvimento mental incompleto, seja por doença ou seja por imaturidade, e não entender o caráter ilícito da sua conduta no momento da sua ação ou omissão, certo? Então, o biopsicológico nada mais é do que a junção dos dois. E daí, qual o critério que o Código Penal adotou? Eu quero que vocês adivinhem o que eu vou dizer. Se você pensou depende, então você acertou. Por quê? Porque no artigo 26, certo? O Código adotou o critério biopsicológico, certo? E no artigo 27, ele adotou, então, o critério biológico. Por quê? Porque no artigo 26, a gente deve verificar se no momento da ação ou omissão, o agente era possuidor de doença, certo? Ou desenvolvimento mental incompleto. Se a resposta for negativa, se ele não era, então ele não é considerado inimputável. Se for positiva, aí eu vou analisar o outro critério, o que é o psicológico, se ele era incapaz de entender o caráter ilícito no momento da sua ação ou omissão, certo? Então perceba que esse psicológico, além dele, eu tenho um caráter aí cronológico. Por quê? Porque ele não podia entender, ele era incapaz de entender quando? No momento da sua ação ou omissão, certo? Então aí se aqui der positivo, ele é inimputável. Se der negativo, então ele é imputável. Imputável por quê? Porque eu posso imputar a ele uma pena. Já o artigo 27, ele é exceção, como eu falei para vocês. Por quê?
Porque aqui o artigo 27 é aquele que fala dos menores de 18 anos, como eu falei para você, ele é puramente biológico. Por quê? Porque é a presunção absoluta de inimputabilidade. Se o agente for menor de 18 anos, ele será inimputável por direito penal. Vamos analisar então, dentro das causas de inimputabilidade, a doença mental, desenvolvimento mental incompleto, que tem previsão lá no artigo 26, certo? Olha o que o artigo 26 fala. É isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, certo? Então, percebam que dentro desse artigo ele traz três tipos de problema, né? Três tipos de situações. A pessoa que é portadora de doença mental, ou que é portadora de desenvolvimento mental incompleto, ou que é portadora de desenvolvimento mental retardado, certo? Então, vamos fazer a diferenciação de cada uma dessas três. Para Mirabete, a pessoa que é possuidora de doença mental é aquela que abrange todas as moléstias, certo? Que causam alterações mórbidas, certo? A saúde mental. Dani, como assim? Então, é o esquizofrênico, é aquele que tem transtorno bipolar de humor, é aquele que tem paranoia, epilepsia, demência senil. Então, essas pessoas, elas são portadoras de doença mental. Já o desenvolvimento mental incompleto, de acordo com a doutrina, é a ausência de maturidade psicológica para compreender as regras da civilização. Olha só, então ele não compreende as regras da civilização. Então, essa incompreensão é transitória. Por quê? Porque o indivíduo pode superar. Então, a doutrina considera, certo, esse desenvolvimento mental incompleto, então, os menores de 18 anos. Só que daí eu tenho que lembrar que esses menores de 18 anos, eu tenho um artigo específico, que é o artigo 27, que trata especificamente para os menores de 18 anos. Então, na realidade, eles não entram no artigo 26, eles são do artigo 27, tá? Mas eu tenho também o quê? Os índios não integrados à sociedade e os surdos mudos que não receberam a instrução adequada, certo? Então, eles também têm o seu desenvolvimento mental ainda incompleto. Então, se eles cometerem algum crime e forem os índios não integrados à sociedade ou surdos mudos que não receberam a instrução adequada, para a lei penal, eles são considerados o quê? Inimputáveis, certo? E quem que é aquele que tem o desenvolvimento mental retardado? Então, o desenvolvimento mental retardado é aquele que nunca se completará, certo? Por quê? Porque, na realidade, o agente ele possui um atraso mental em relação à sua idade cronológica. Então, cronologicamente, o agente possui uma idade, mas mentalmente ele possui outra, por isso que é um desenvolvimento mental retardado. E aí é o caso dos oligofrênicos. Dani, da onde você tirou essa palavra? Repete. Oligofrênicos. Eu tenho certeza que a hora que eu falar o que são os oligofrênicos, você já fala assim, já xinguei o meu irmão várias vezes disso. Então vai ficar fácil, depois disso você não vai esquecer mais quais são os oligofrênicos, o que são as pessoas, né, oligofrênicas. São aquelas que são possuidoras, né, de idiotice ou imbecilidade ou debilidade mental. Então, isso são os graus, certo, de desenvolvimento mental retardado. Então, a pessoa que tem idiotice, certo, é aquela que está mais perto do homem comum. A imbecilidade é aquele que está no meio. E o débil mental é aquele que está mais longe do homem comum, certo? Então, essas três pessoas, né, esses três graus, são os graus que nós consideramos de desenvolvimento mental retardado. Então, eles são as pessoas, aquilo que a gente fala, que são os casos dos oligofrênicos. Quando eu faço a leitura do artigo 26, e aí eu posso perceber que para que haja aplicação, né, da inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, eu preciso preencher alguns requisitos. Por quê? O que ele fala? Que o agente, eu preciso preencher então nada mais que o biológico, o psicológico e o cronológico. Dani, como assim? Porque o biológico, ele fala assim, ó, o agente que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, certo? Então, eu trouxe o critério biológico, aquele que nós já estudamos há pouco. Depois ele fala o quê? Que era, ó,
que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. Então, eu trago o psicológico. E o cronológico, Dani, tá aqui, ó, que ao tempo da ação ou omissão. Então, eu estou dando um cronológico, certo? E preenchendo todos esses requisitos, o que o juiz vai fazer? O juiz vai determinar a absolvição imprópria. Por que absolvição imprópria? Porque ele vai absolver o agente, então não tem efeitos penais, como exemplo a reincidência, certo? Mas ele vai aplicar uma sanção penal, que é uma medida de segurança, de acordo com o artigo 386, inciso 6 do Código de Processo Penal. Então, ele absolve o réu, mas impõe em cima dele uma medida de segurança. O artigo 26 ainda trata, no seu parágrafo único, certo, a questão do semi-inimputável. Por quê? Se eventualmente, certo, o agente pode ocorrer que ele tinha consciência da ilicitude do fato ou a possibilidade, certo, de se determinar de acordo com esse entendimento. Porém, a presença de uma variada gama de perturbação de saúde mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado tornou difícil para ele dominar esses impulsos, certo? Tanto é que a gente pode perceber que ele trata diferente. Olha o que ele fala. Ele fala assim: no outro artigo, ele fala que doença mental é desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E aqui não, aqui ele fala de perturbação, ó, de saúde mental, certo? Então, é diferente de doença mental, ele tem uma perturbação de saúde mental. Então, era mais difícil dele dominar seus impulsos, né? Então, o que acontece aqui, gente? Essas perturbações, elas incluem a doença mental e os distúrbios de personalidade, certo? São aqueles presentes em psicopatas, desculpa, os sádicos, os narcisistas, os histéricos, os impulsivos, os anorexos, certo? E aí, então, dentro deles, eu tenho essa perturbação de saúde mental. Então, eles não são considerados totalmente inimputáveis. Eles são considerados semi-inimputáveis, porque eles não têm uma doença mental, mas eles possuem uma perturbação de saúde mental, de acordo com o Código Penal, certo? E o juiz, ele tem duas opções. Como assim, Dani, duas opções? Ele pode fazer o quê? Ele pode, então, aplicar a pena e reduzir ela de 1/3 a 2/3. Por quê? Porque ele é inimputável, ele é semi-inimputável. Então, ele tem uma certa. Então, o juiz vai lá e aplica a pena, mas diminui a pena, reduz a sua pena, certo? É uma causa de diminuição de pena. Ou ele pode fazer o quê? Ele pode determinar uma medida de segurança. Só que aqui é um detalhe. Essa medida de segurança é diferente da anterior. Por que, Dani, é diferente da anterior? Porque neste caso aqui não ocorre a absolvição imprópria. Pelo contrário, o juiz ele vai condenar o agente e impor uma medida de segurança. Então, nesse caso, aqui, do parágrafo único do artigo 26, vai ter, no caso dele, os efeitos penais, diferente do que ocorre no caput. No caput, embora o juiz determine uma medida de segurança, certo? Lá ocorre uma absolvição imprópria. Aqui não, aqui ocorre uma condenação, só que o juiz, ao invés de determinar uma pena, ele determina uma medida de segurança, que também é um tipo de sanção penal. Então, aqui há uma condenação com a imposição de uma medida de segurança. Então, aqui ocorrem os efeitos penais, certo? Que uma condenação traz. Essa é a diferença entre parágrafo único e o caput quando eu falo em medida de segurança. No parágrafo único, eu tenho uma condenação, certo? Com a imposição, com a possibilidade de imposição de uma medida de segurança, e o caput, ele não. O caput, eu tenho uma absolvição imprópria com a aplicação de uma medida de segurança. E é isso aí, pessoal. É isso aí que acontece, né, na inimputabilidade prevista no artigo 26. Nós terminamos, então, esse artigo. Até a próxima aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal. Até mais!